E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 14, que vai ser sobre sistemas de equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas. O que a gente já viu até agora, né? A gente aprendeu a fazer bastante coisa. A gente viu, por exemplo, o método de substituição para resolver sistemas lineares, certo? Então, o método de substituição. A gente viu também o método dos polinômios de operadores. E agora a gente vai estudar um método que ele se aplica a um caso um pouco mais particular do que esses outros daqui, mas que é um caso que aparece muito. Então ele é bem interessante da gente estudar. Esse é o seguinte caso. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, um sistema envolvendo duas funções, x1 e x2, que dependem do tempo. Vamos supor que a gente tenha, por exemplo, que x1' é igual a um certo coeficiente A1 vezes o x1 mais um outro coeficiente A2 vezes o x2. E, de forma semelhante, vamos supor que a gente tenha x2' igual a 3x1 mais A4x2. Ou seja, isso aqui define um sistema de duas funções, certo? Que elas estão acopladas entre si. Esse caso aqui, ele não inclui, por exemplo, o caso que a gente poderia ter dependências da derivada da segunda função, por exemplo. Mas esse caso daqui aparece bastante, certo? E a gente vai se restringir aos casos em que esses coeficientes aqui, A1, A2, A3 e A4, são constantes, certo? Então, são equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas de coeficientes constantes. Isso, num primeiro momento, pode parecer uma grande restrição, tá? E do ponto de vista matemático é, de certa forma, mas isso aparece muito em muitas aplicações, certo? E quando a gente não tem uma dependência constante, digamos assim, um coeficiente constante, a gente muitas vezes acaba aproximando isso dependendo do nosso problema e a gente acaba caindo nesse caso daqui, certo? E, bom, isso aqui a gente está estudando para as equações homogêneas e a gente poderia se perguntar também o que acontece se a gente incluir, por exemplo, termos aqui que representam, por exemplo, fontes externas. A gente não vai cobrir esses casos daqui pelo simples motivo de que a gente já cobriu, entre aspas, esses casos. Por que eu digo isso? Porque se a gente tem isso aqui, a gente consegue aplicar o método dos coeficientes a determinar ou da variação dos parâmetros. A gente viu esses métodos para funções, digamos, únicas, ou seja, era uma única equação com uma única solução. Mas aqui, como a gente tem duas, o que a gente faz é estender esses métodos para funções vetoriais e não só funções simples. Essa extensão ela é relativamente tranquila e ela não ajuda muito na nossa resolução na mão desses problemas que a gente vai encontrar. Então a gente vai se restringir também a equações homogêneas simplesmente. Então, o que é interessante notar sobre esse tipo de sistema? Tomando aquela nossa ideia que a gente tinha antes, vamos considerar aquela gradezinha que a gente fez com essas duas equações, que era algo do tipo, tá? A gente tinha A1x1 mais A2x2 e aqui x2' igual a 3x1 mais A4x2. Isso daqui a gente pode considerar como sendo duas equações, cada equação envolvendo uma função separada. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir um vetor dependente do tempo, que eu vou chamar de x, flechinha para denotar vetor. Esse vetor aqui, a gente vai escrever ele na forma de coluna, vai ser simplesmente x1 de t e x2 de t.
ou seja, é a função cuja primeira coordenada é o valor de x1 e a segunda coordenada é o valor de x2. Agora o que a gente pode fazer? A gente define também que a derivada desse vetor é simplesmente a derivada coordenada a coordenada. Então a gente tem isso daqui. Por definição, não tem mistério aqui. Agora, a gente pode escrever isso daqui utilizando essa notação de vetores. Como é que vai ficar isso? A gente vai pegar x, que é x1, x2, derivado, ou seja, essa parte da esquerda aqui, e a gente vai fazer dessa seguinte forma. A gente tem A1 vezes x1 e A2 vezes x2. Então a gente define essa matriz aqui, A1, A2, similarmente A3, A4, e multiplicando o vetor x. O que acontece? Isso aqui é simplesmente, tá, reescrevendo isso explicitamente, é simplesmente x1', x2', que é igual a quem? Isso daqui, lembrando, tá, se a gente chamar isso aqui da matriz A, isso aqui é igual a A vezes o vetor x, que é simplesmente x1 e x2. Então, multiplicação de matrizes, né? Isso vezes isso aqui vai ficar A1, x1, A2, x2. Então a gente tem aqui no primeiro termo A1, x1 mais A2, x2. Similarmente para o termo de baixo, A3, x1 mais A4, x2. Isso aqui é uma igualdade de dois vetores, certo? Isso aqui nos dá que x1' é igual a 1x1 mais A2x2 e que x2' é igual a A3x1 mais A4x2. Ou seja, esse esquema daqui é exatamente esse mesmo sistema daqui que a gente tinha no começo. A diferença é que a gente vai estar trabalhando com uma coisa vetorial, com uma equação vetorial da forma x' de t é igual a vezes x de t, onde A é essa matriz que contém as informações das dependências de x1 e x2. E é isso aqui que a gente vai usar para resolver esse tipo de equação. Então, essa daqui é a equação que a gente vai partir. Sempre lembrando que x é um vetor, e cada componente desse vetor é uma das funções que a gente está considerando no nosso sistema de equações, certo? Isso daqui, ó, vamos notar o caso em que x, na verdade, é simplesmente uma função, ou podemos pensar assim, um vetor de uma componente só. Ou seja, se x é um vetor de uma componente só, a gente pode identificar ele como uma função simples, certo? Então vamos definir, por exemplo, vamos considerar o caso de dimensão 1, que seria, por exemplo, uma função x de t, derivada, igual, como isso aqui é dimensão 1, essa matriz de coeficientes A, que no caso do sistema 2×2 era uma matriz 2×2, no sistema 3×3 vai ser 3×3, e se é 1×1 é simplesmente uma matriz de um elemento só, que é simplesmente um escalar, certo? Então vamos denotar ele por A, um escalar simples, vezes x de t. Que função x que a gente deriva e obtém uma constante vezes a própria função? Isso aqui a gente já sabe resolver, certo? A gente sabe daqui que x de t é uma constante vezes a exponencial de e na at. Ok, essa é a resposta para o caso de uma dimensão. Mas o que a gente pode fazer é estender essa ideia e fazer o seguinte. No caso de n dimensões, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que a nossa solução x
vetor, dessa vez, tem a seguinte cara. Aqui era uma dimensão, a gente tem um escalar multiplicando. Como aqui vai ter n dimensões, a gente vai ter n escalares. Isso a gente vai definir um vetor de n coordenadas. Então, esse C daqui vai virar um vetor que eu vou chamar de V. Esse vetor V é o vetor das constantes multiplicativas de cada solução. Então, V vezes E elevado a um certo lambda t. É exatamente essa forma de cima, só que a gente está generalizando para o caso em que a gente tem n funções diferentes. Por isso, um vetor V de n coordenadas. A gente pode ser explícito e escrever ele direto. Seria algo como C1 até Cn, multiplicando o escalar E na lambda t. É simplesmente uma extensão dessa parte de cima daqui. Agora, o que a gente faz, né? A gente supôs uma solução desse tipo. Para a gente ver se isso, quais são as condições necessárias e suficientes para a gente obter esse tipo de solução dessa equação, a gente simplesmente substitui na equação. O que acontece aqui? X derivado, o que é? É a gente tomar a derivada temporal dessa função que a gente definiu aqui. Mas olhem bem, esse vetor é um vetor de escalares, não depende do tempo. A única dependência do tempo é E na lambda t, que a gente sabe calcular. Então isso aqui é simplesmente o mesmo vetor V multiplicado pela derivada do E na lambda t, que é lambda E na lambda t. Isso daqui é o lado esquerdo dessa equação. Então a gente sabe que isso aqui tem que ser igual ao lado direito dessa equação, que é igual a A vezes o x de t. Mas quem é x de t? X de t é V E na lambda t. Então, isso tem que ser igual a isso. Daqui a gente tira que V E na lambda t, multiplicado por esse lambda daqui, é igual a A vezes V vezes E na lambda t. Notem que aqui eu não posso simplesmente sair invertendo, porque isso aqui são matrizes, né? Então a multiplicação de matrizes não é, em geral, comutativa. Eu não posso inverter a ordem dos fatores. Então, isso é igual a isso. Esse termo daqui é sempre diferente de zero e positivo. Então a gente pode simplesmente dividir nos dois lados e a gente vai chegar que A vezes V é igual a lambda vezes V. E isso daqui é importante. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui? Se a gente supuser uma solução desse tipo daqui, é necessário e suficiente que a gente tenha isso daqui. Então, se a nossa solução, que é um vetor V vezes E na lambda t, é a solução disso aqui, então A multiplicado por esse vetor V de constantes tem que ser igual a um escalar lambda vezes o vetor V de constantes. Mas se a gente lembrar de álgebra linear, isso daqui simplesmente significa que o número lambda é um autovalor desta matriz A. Ou seja, lambda é um autovalor da matriz A. O que isso significa? Se a gente pega um vetor V qualquer e realiza a multiplicação de A por V, a gente vai ter simplesmente V esticado ou comprimido por algum fator. Então, isso daqui é importante, justamente por causa disso. Lambda, então, é um alto valor de A e também, por definição, o V é um autovetor associado a lambda. Então,
Isso é bem importante. Vamos ver então como é que a gente procede a partir daqui.